A crucificação de Jesus e suas 13 relações com o Antigo Testamento. Você quer entender de verdade o que os evangelhos falam a respeito de Jesus na cruz? Então você precisa assistir esse vídeo. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia bíblica, professor na faculdade de teologia na área bíblica, e eu te ajudo a entender a Bíblia católica de verdade. Então curta, salva esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai esclarecer muita coisa sobre esse evento importantíssimo da fé. As narrativas da crucificação de Jesus no Novo Testamento estão repletas dessas alusões, cumprimentos de textos do Antigo Testamento, o que evidenciam essa conexão profunda entre os dois testamentos e, claro, sublinha a ideia de que os eventos da vida de Jesus estavam todos já pensados por Deus. E eu quero explorar com vocês todas essas referências, mostrando para vocês de forma muito profunda como é que Deus vai realizando o seu propósito a partir do mistério de Jesus, o Cristo. Bom, Isaías 53, o texto do servo sofredor, descreve um indivíduo que seria afligido por Deus, que sofreria pelos pecados do povo, da humanidade, e essa profecia é a fundação sobre a qual toda a narrativa da paixão de Cristo está sendo construída, e ela vai apresentar Jesus como aquele que carrega esse peso dos pecados do mundo. Segunda referência, o Salmo 22, versículo 18. O texto bíblico fala a respeito da partilha das vestes de Jesus. Os soldados que o crucificaram fizeram isso, lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, no caso, e cumpriram literalmente o que foi dito pelo Salmo 22, 18. Esse salmo fala sobre o Messias e, portanto, aqui o que acontece com Jesus acontece como cumprimento desse salmo. Depois, o texto fala que a túnica de Jesus não tinha costura. Êxodo 28, 32 e Levítico 21, 10 fazem menção à túnica do sumo sacerdote. E não ter qualquer tipo de costura simbolizava pureza, santidade, e isso aponta também para o papel sacerdotal de Jesus como mediador entre Deus e a humanidade. Quarta referência, Jesus na cruz disse: tenho sede, e o Salmo 22, versículo 15, mostra essa relação profunda, porque, como eu disse, o Salmo 22 detalha a angústia, o sofrimento do justo, do Messias. 5. O vinagre e o fel, que vão aparecer no Salmo 69, versículo 21. Lembra lá da oferta que fazem para Jesus do vinagre e do fel enquanto ele estava na cruz? Pois é, a profecia messiânica do Salmo 69 vai sublinhar o sofrimento enfrentado pelo Messias, e a ele é dado vinagre e fel. Sexta referência, Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Pois é, esse clamor está presente no Salmo 22, no versículo 1. É uma citação direta desse salmo de lamentação, mas que ao mesmo tempo também trabalha a questão da confiança e da entrega a Deus. Esse salmo vai destacar justamente essa experiência profunda do Messias, que sofre, porém é resgatado por Deus. Sétima referência, a escuridão. O texto bíblico fala sobre essa escuridão na hora da crucificação de Jesus. Eu preciso te dizer, isso está já profetizado em Amós capítulo 8, versículo 9. Lá se fala a respeito desse juízo divino no dia do Senhor, e quando isso ocorresse, a escuridão viria. Oitava referência, os ossos do Senhor que não são quebrados. Gente, Êxodo 12, 46, Números 9, 12 e o Salmo 34, 20 falam a respeito de que o Cordeiro Pascal não poderia ter os seus ossos quebrados. Portanto, Jesus é o Cordeiro Pascal definitivo. Jesus também disse, nona referência, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é um salmo também. É o Salmo 31, versículo 5. E Jesus, então, neste momento, entregando o seu espírito a Deus, o Pai, ele está expressando
essa mesma confiança do Salmo 31. 10ª referência: os pés e as mãos de Jesus são perfurados. O momento da crucificação de Jesus mostra esse processo. E isso é visivelmente uma descrição do Salmo 22, no versículo 16. Portanto, também aqui, mais um cumprimento. 11ª referência: o lado de Jesus é aberto com uma lança. Zacarias 12:10 mostra justamente que o que for transpassado atrairá o olhar de todas as pessoas. E aí, Jesus cumpre exatamente isso na profecia. 12º texto do Antigo Testamento fantástico. O texto do Novo fala que no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. E em Êxodo, lá no capítulo 26, nos versículos 31 a 33, Deus pede para que se construa esse véu, é uma cortina que separa o santo dos santos dos santos, onde o próprio Deus habitava, separando, portanto, o povo e a humanidade do próprio Deus. Quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado, ou seja, todos nós temos em Cristo acesso direto ao Pai. Última referência: a ressurreição dos mortos, que acontece no texto que você está vendo aqui na tela. Quando Jesus morre, vários mortos ressuscitam. Isso é uma referência direta a Ezequiel capítulo 37, lá no versículo 12. É um eco desse momento em que Deus realiza a sua promessa de salvação do seu povo. E quando isso acontece, aqueles ossos ressequidos todos recebem nova vida. Jesus realiza exatamente isso. Todas essas referências vão, portanto, reforçar a natureza messiânica de Jesus, conforme aquilo que já foi colocado dentro do Antigo Testamento. Portanto, Jesus é o momento mais alto de toda a história da redenção. Tudo aquilo que narra, fala a respeito dele, sobretudo nesse momento final, digamos dessa forma, importantíssimo, que é o momento da crucificação. Tudo isso é colocado de forma profunda. Gostou? Quer conhecer mais? Então vamos fazer o seguinte: siga para que você possa ter mais conteúdos como esse. E além disso, não se esqueça de comentar aqui embaixo, pelo menos um amém, e compartilhar esse vídeo para que mais católicos conheçam da Bíblia.